Graça e paz, queridos irmãos. No mês de outubro nós comemoramos e celebramos o mês da Reforma Protestante. E nossa igreja tem comemorado tantas coisas e essa é mais uma delas. E que bom nós podemos celebrarmos a oportunidade que a humanidade teve de retornar para o caminho do Senhor, de ter o privilégio de ter a palavra traduzida em sua língua. Alguns teólogos dizem traduzida para a língua vernácula, que é a nossa língua, a língua materna. E pensando um pouquinho sobre isso, sobre a Reforma Protestante, sobre o agir de Deus em nossas vidas, na sociedade, o tema que nos foi proposto essa noite é pensarmos um pouquinho a respeito de um dos pontos da Reforma Protestante, a perseverança dos santos. Pensarmos um pouquinho a respeito do agir de Deus, do mover dele para com seu povo, a redenção daqueles que estavam caídos, daqueles que estavam perdidos em seus pecados, em seus delitos, e que foram resgatados pela obra do Senhor. E nós somos convidados a pensar um pouquinho sobre isso. Na Reforma Protestante já temos aí 504 anos, que as 95 teses de Martinho Lutero foram pregadas nas portas daquela igreja, onde a princípio a ideia não era fazer uma nova igreja, o princípio não era começar um novo movimento teológico, a ideia era reformar a própria igreja, aquilo que estava longe do Senhor, aqueles privilégios que somente o clero tinha, e onde o leigo não poderia ler a Bíblia. E quando ele ia em um culto, ele nem mesmo ouvia a palavra ser lida e explicada na língua que ele conseguia compreender. E com isso, muitas doutrinas, muitas religiosidades acabaram invadindo a igreja. E a partir deste momento da reforma, então, volta-se para o centro, Jesus Cristo. Volta-se para o centro, o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Eu quero convidar você a ler junto comigo a palavra do Senhor, no texto que está em João, capítulo 10. Nós leremos a porção do versículo 22 até o versículo 30. João, capítulo 10. Nós leremos a palavra a partir do versículo 22 até o versículo de número 30. Palavra do Senhor. João, capítulo 10, a partir do versículo 22, nos diz assim: Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram: Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhes Jesus: Já vou-lo disse, e não credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai testificam a meu respeito, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Até aqui. Oremos mais uma vez. Santo e eterno Deus, em nome de Jesus, nós pedimos, ó Deus, a tua orientação. Clamamos que o teu Espírito Santo, Deus, possa abrir o nosso entendimento, ó Deus, para que possamos aprender um pouco mais do Senhor, para que também possamos pôr em prática, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para nós. Ó Deus, que a nossa fé possa ser reavivada e a esperança retomada a partir do Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Como nós vimos, a Reforma Protestante foi-se necessária, porque a igreja estava longe do centro, longe do trilho que ela foi projetada pelo Senhor. E nós percebemos que o que aconteceu e a humanidade naquele período não estava distante dos tempos de Jesus e também não está distante dos nossos tempos, porque a tendência do homem é negar o Senhor. A tendência do homem é sempre se satisfazer, é sempre o ego massageado, é sempre a sua vontade ser feita, o seu pecado ser praticado. Essa é a vontade natural da humanidade desde que ela caiu, conforme o relato de Gênesis 3. Mas o Senhor, Ele é misericordioso. E essa doutrina da perseverança dos santos, ela vem de encontro
ao povo de Deus, relembrando que quem fez a obra é o Senhor, que quem faz a obra é o próprio Deus, e que a partir do momento que a humanidade caiu, não foi um susto para Deus, ele não balançou no trono, e agora o que nós vamos fazer, Jesus? Eu acho que eu vou ter que enviar você para ir lá e resolver esse problema para mim. Não é isso que João capítulo 1 fala. Jesus Cristo era o Verbo e estava com Deus desde o princípio, e tudo que foi criado por meio de Jesus. Ou seja, Jesus, ele é redentor desde o início, desde antes da queda. Ele já é Jesus, o Messias, aquele que resgataria o povo, se caso caísse. E como Deus sabia o que ele fez, o que ele criou, assim caiu. E então nós vamos ter essa bela doutrina da perseverança dos santos, onde Deus vai de encontro àqueles que caíram, onde Deus toma uma iniciativa e Ele mesmo resgata aqueles que são seus. Se você prestou atenção em nossa liturgia, no primeiro versículo que nós lemos, no versículo de adoração, Romanos capítulo 8, nós vamos ler ali a respeito da predestinação, a respeito de Deus escolhendo o seu povo e remindo ele, e enviando o seu Filho por esses. E essa porção que nós lemos, nós vamos perceber Jesus falando que alguns não são suas ovelhas. E isso pode causar um certo choque em nosso coração. Como assim? Deus não é o bonzinho que salva todo mundo? Há uma teologia universalista que Deus é bom, que Deus é amor, e no final Ele vai salvar todo mundo, porque Deus é amor. Mas se você vai ler a palavra, se você vai buscar, você vai perceber que não é assim. Que só irão salvos aqueles que se arrependem, aqueles que reconhecem. E só acontece a salvação porque o próprio Deus resgata. E é o próprio Deus quem convence. Porque quando nós caímos, todos nós ficamos mortos. E nós sabemos muito bem que morto não se mexe. Morto não tem expressão nenhuma. Morto não dá o primeiro passo. O vivo sim. Aqueles que está vivo, ele vai de encontro aos seus. E Jesus veio de encontro a nós, por ordem do Pai. E ele obedeceu, ipsis litteris, o que o Pai mandou. Mesmo que em tempos de aflição, mesmo que no dia que ele estava ansioso, pedindo ajuda dos seus discípulos, me ajudem a orar, orem comigo, vamos ali. Chamou os poucos, porque nós sabemos que não temos muitos amigos. Jesus também sabia disso. Ele não chamou os 12 para orar, chamou 3. E esses ainda não conseguiram, e Jesus mesmo angustiado, ora, que faça a sua vontade, e não a minha, a vontade do Pai. É disso que a perseverança dos santos fala. É a vontade de Deus, é a ação de Deus no meio do seu povo, um ato de amor, um ato de misericórdia. E se nós conseguimos estar aqui esta noite, se nós estamos buscando a palavra do Senhor através da internet, se nós estamos buscando aprender um pouco mais, é porque nós ouvimos esse chamado. Ou porque nós estamos ouvindo, começando a compreender a missão de Deus para conosco. Missão essa que a partir do momento que nós encontramos e assim respondemos, nós também começamos a agir e começamos a ensinar e a falar àqueles que ainda não conhecem. Essa porção do texto que nós lemos, Jesus chega em Jerusalém e naquele período estava acontecendo a festa da dedicação. Nos tempos de hoje é conhecido como a festa, um nome diferente, é Chanukah. E ela é mais ou menos no período do Natal, nos nossos dias. Por isso que diz que ali era inverno. É mais ou menos nesse período, lá em Jerusalém é o período de inverno. E então, era uma festa que celebrava a revolta dos judeus contra um cara chamado Antíoco Epífanes, lá em 164 a.C. Ou seja, era uma tradição para aquele povo, aquela festa. E Jesus chega no momento da festa, ele vai para o templo. E quando ele chega no templo, ao invés de ter paz, tranquilidade, vieram os judeus para interpelar, para dar uma criticada nele, para tentar fazer ele blasfemar contra o Senhor. E se nós continuássemos lendo a partir dali, no versículo 31, você vai perceber que alguns judeus já estavam ali pegando algumas pedras, porque estavam só esperando Jesus falar assim, eu sou Deus, para terem um motivo para condenar Cristo ali mesmo, e já apedrejá-lo por blasfêmia. Mas Jesus conhecia o coração daqueles que estavam ali. Jesus conhece as suas criaturas, todos os ambientes que Jesus chegou, ele não foi pego de surpresa em momento algum. Algumas vezes ele se retira,
Algumas vezes ele já conhecia o coração de quem chegava e então ele contestava a pessoa, ele respondia a pergunta com uma outra pergunta, que se a pessoa respondesse, ela se condenaria em vez de condenar Jesus, e neste momento não era diferente. Jesus passou e foi criticado. Jesus chegou naquele local e pessoas estavam duvidando, mas aqueles que provam da perseverança dos santos, eles não duvidam, porque a perseverança dos santos faz com que vença a dúvida. Jesus Cristo é Deus? Algum dia você já fez essa pergunta? Mas será que é verdade tudo isso mesmo? Será que Jesus Cristo é Deus? Esses homens estavam fazendo isso. E Jesus estava ali sendo interpelado por eles, e eles estavam ali prontos para o condenarem naquele exato momento. E eles queriam que Jesus assim o falasse. Eles falaram assim: mas já estamos aqui há tanto tempo, você não vai falar? Você vai deixar a gente ansioso mesmo, Jesus? Fala para nós aí, quem que você é mesmo? Qual que é a tua missão aqui? Por que você veio? Até quando nos deixará a mente em suspenso? Se és tu o Cristo? Essa pergunta é interessante, porque não foi a primeira vez que Jesus a ouviu. Satanás lá no deserto: se és tu, faz isso. Se és tu, faz aquilo. Se és tu. Uma dúvida que vem contra a santidade do Senhor. E é interessante nós percebermos que Jesus conhece os seus. E Jesus trata os seus. E o Espírito Santo é quem nos convence. Quando nós buscamos ao Senhor, ou quando nós assim entendemos que estamos buscando ao Senhor, é porque nós conseguimos compreender que nós precisamos de Deus. A dúvida sai do nosso coração. Nós temos talvez uma facilidade um pouco maior em tempos difíceis. Há quem diga que quando a humanidade passa por tempos difíceis é mais fácil de lembrar de Deus. E a pandemia veio aí para nos mostrar isso. Quantas pessoas foram obrigadas a sair da sua rotina? Quantas pessoas foram obrigadas a sair do seu então chamado normal e a partir para uma outra forma de vida, a se adequar à realidade em que estávamos vivendo? E é interessante porque com todas essas dificuldades chegou também tempos difíceis, tempos de nos apegarmos a Deus. Alguns duvidaram e duvidam: não, se aconteceu isso é porque Deus não existe. Mas aqueles que perseveram, aqueles que provam dessa perseverança dos santos, têm a fé renovada, têm a esperança renovada, porque Deus está cuidando de todas as coisas. É um tempo propício para olharmos para o Senhor e vermos o quanto nós somos fracos, o quanto nós somos frágeis e o quanto nós precisamos de Deus. Mas ainda assim alguns duvidam e blasfemam contra o Senhor. Se existisse Deus, não estaríamos passando por esse tempo difícil. Se existisse, se Jesus tivesse poder, crianças não passariam fome, não haveria maldade no mundo. E a certeza que nós temos é: se Deus não existisse, que caos seria esse tempo em que vivemos? Que caos seria? Jesus não provou de um tempo diferente do nosso, irmãos. A gente pensa que agora é um pouco mais difícil, agora que está ruim, agora que está difícil perseverar na fé. No tempo de Jesus, o povo toda hora criticando ele. O tempo da Reforma Protestante não foi diferente. O povo longe do Senhor, afundados em dogmas que a palavra não fala, afundados em vãs tradições que a palavra não ensina, mas que o interesse humano ensinou. Nos dias de hoje não é diferente, tantas doutrinas que Deus não fulmina pela misericórdia dele mesmo, a ponto de uma pessoa orar, falar assim, que quando você ora, Deus é obrigado, você põe Deus na parede, a Ele te dar o que você quer. Por muito menos pessoas morreram no Antigo Testamento, por palavras mais brandas que estas. Não vivemos tempos diferentes do que Jesus passou. O povo naquele tempo não passou tempos diferentes do que nós estamos. Os mártires da Reforma Protestante também não passaram. Quantos morreram para que hoje nós pudéssemos ter uma Bíblia traduzida em nossa língua? O povo de Deus sempre atravessa tempos difíceis. Chegou um período onde que algumas ruas eram iluminadas com o corpo de cristãos pegando fogo, porque não negavam a sua fé. Por que perseverar? Porque é o Senhor quem faz a perseverança. Tempos difíceis chegam,
Tempos difíceis já chegaram, tempos difíceis chegarão, pior do que o que nós passamos aí em 2020, mas nós continuaremos perseverando no Senhor, porque o Senhor é o autor e consumador da nossa fé. Como nós lemos em Romanos 8, o Senhor nos predestinou para ser seu povo. Jesus, nesse período que ele está conversando com esses homens que estavam tentando condená-lo, estava ensinando isso. Eu tenho um rebanho, eu tenho ovelhas, e é o Espírito Santo é quem vai nos convencer disso. Não é o vão falar de alguém, é o próprio Deus que se revela para nós através da sua palavra. A perseverança dos santos é o próprio Deus abrindo os olhos do seu povo para a sua glória, para a sua santidade. É o Senhor abrindo os olhos da sua igreja, o quanto nós precisamos dele, o quanto a nossa vida é frágil, o quanto nós precisamos do Senhor a cada dia mais e mais. Alguns não entendem, e alguns blasfemam, e alguns foram criados para não entender mesmo. Se você ler a palavra do Senhor lá em Marcos, no capítulo 4, no versículo 12, quando Jesus fala por parábolas, ele foi depois questionado pelos seus discípulos, por que o Senhor estava ensinando, Jesus? Eu não conseguia entender nada. E Jesus fala assim, para que ouvindo não ouça, e para que vendo não enxerguem. Alguns foram criados para não ver mesmo, para não enxergar mesmo. Aqueles homens estavam ali criticando Jesus, porque a função deles era essa, para que a glória de Deus fosse manifestada. É por isso que nós temos que dar glória a Deus, quando nós conseguimos confessar Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, porque o próprio Deus é quem nos chamou para si. O próprio Deus, ele tomou a frente e nos chama para ser seu povo. O próprio Deus é quem faz a obra. É o próprio Deus. A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 18, ele diz assim, ainda que os hipócritas e outros não regenerados possam iludir-se vãmente com falsas esperanças e carnal presunção de se acharem no favor de Deus e em estado de salvação, esperança que se perecerá, contudo, os que verdadeiramente creem no Senhor Jesus e amam com sinceridade, procurando andar diante dele em toda boa consciência, podem, nesta vida, certificar-se de se acharem em estado de graça e podem regozijar-se na esperança da glória de Deus, nessa esperança que nunca envergonhará. Um dos pilares da fé reformada, Confissão de Fé de Westminster, vai nos lembrar que aquilo que a palavra nos ensina, porque a função dela é essa, é explicar a palavra, é escrever a nossa fé através das Escrituras. E a confissão vai nos lembrar que alguns hipócritas, alguns não regenerados, eles irão se levantar. E alguns até entenderão que eles são o povo de Deus. E Jesus já tinha avisado isso. Em teu nome, Senhor, fizemos prodígios e milagres, em teu nome curamos, fizemos isso, fizemos aquilo. E o que Jesus vai responder? Apartem-se de mim, malditos, porque eu não os conheço. Essa é uma doutrina que nos chama a atenção para a glória de Deus, para nós glorificarmos ao Senhor. É uma doutrina que tira a nossa dúvida se Deus é realmente poderoso, se Deus realmente salvou. É uma doutrina que vem de encontro ao nosso coração e nos lembra que o Senhor é bom, que o Senhor é misericordioso, a ponto de enviar seu único Filho para morrer por mim e por você. A perseverança vence a dúvida. Em segundo lugar, nesse texto, nós também vamos perceber que a perseverança conduz a seguir o Mestre. Jesus, no versículo 26, vai dizer assim, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Para eles, talvez eles nem deram importância para essa fala de Jesus. Mas hoje a gente vê isso aqui um pouco dolorido. Jesus, a expressão do amor, voltar para alguém e falar assim, eu não morri por você. Eu não estou aqui por você. Você não é uma ovelha minha. Eu não te conheço. São palavras duras. Esses homens não entenderam essas palavras duras. E a palavra do Senhor diz que todo aquele que crê será salvo. Mas aquele que não crê, não diz que será condenado, diz que já está condenado, porque não creu no Filho de Deus. Perceba que não dá para esperar até o final da vida. Houve
um dos antigos aí da história que resolveu crer em Jesus só no último dia. Ele queria ser batizado, que assim ele entendia que o batismo salvava, ele queria ser batizado no final da sua vida, porque aí então ele poderia aproveitar todos os prazeres, e aí então quando ele fosse morrer, ele passava para o outro lado. Ele não entendeu nada que Jesus falou. Não é para o final. É um chamado para agora. E se Jesus te chamou, é agora. Se Ele resolveu te salvar, você já está salvo agora. E é isso que a palavra diz, você não vai ser salvo. Se você crê em Jesus, você já está salvo, porque você creu. E se você conseguiu crer, é porque o próprio Deus te amou ao ponto de sacrificar o Filho dele, de depositar no seu único Filho toda a sua ira por conta do pecado, por amor a você, por amor a nós. E esse amor só nos leva a seguir o Mestre, porque ao mesmo tempo que vem palavras duras, no versículo 26, vem palavras doces e esperançosas no versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Quando Jesus se revela, não tem como a pessoa deixar para depois. Ninguém fala assim, eu te amo, Jesus, mas daqui a pouco. Eu tenho que aproveitar um pouquinho mais. Não tem esse tempinho do pouquinho mais. É para agora. A vocação de Jesus é agora. A eleição é agora. Não é para depois. Não é para aproveitar um pouquinho mais, e aí então eu vou me dedicar ao Senhor. Eu tenho um plano, primeiro eu tenho que estabilizar a minha vida, primeiro eu tenho que fazer tudo o que eu quero, aí depois eu vou viver somente para a glória de Deus. Depois que já estiver tudo resolvido, eu vou aí então me lembrar de Jesus. Se você pensa assim, meu irmão, perante esse texto é um pouco perigoso, mas o chamado, a revelação, a salvação é para hoje. E quando nós ouvimos o chamado de Jesus, a gente o segue. A palavra nos diz, aqueles que são meus, me ouvem e me seguem. E lembrando mais uma vez, é o Espírito Santo quem nos convence, é o Espírito Santo quem nos quebranta, é o Espírito Santo quem vai preencher aquele vazio que a gente tem no peito. Sabe aquele vazio que você não consegue preencher? Algumas pessoas projetam esse vazio em bens materiais, em posto de trabalho, em condição financeira. E quando chega lá, é só isso? Mas e a graça disso tudo? Eu tenho um primo que ele conta que o sonho dele era ter uma Saveiro rebaixada. Era o sonho dele. Falei, cara, vai raspar tudo, vai estragar o carro. Não, Renato, eu quero uma Saveiro rebaixada. E ele fez. Foi lá, comprou, cortou a mola, colocou roda grande, do jeito que ele queria. Aí um dia ele chegou e falou para mim assim, agora eu tenho o que eu queria, mas não estou satisfeito. Foi uma grande deixa que eu tive. E aí pude falar. Por que ele estava vazio? O que ele mais sonhava, o que ele mais queria, não fazia sentido mais. Ele conseguiu e não sabia mais o que fazer, porque toda a vida, tudo aquilo que ele projetou era para conseguir o que ele queria, mas quando ele consegue, é vazio. Porque nós só seremos completos, nós só seremos cheios, se o nosso foco, a nossa meta de vida for seguir ao Mestre, ouvir esse chamado que Ele tem para as nossas vidas e crermos e fazermos parte desse rebanho, do rebanho de Jesus Cristo, ao qual Ele diz que as ovelhas que ouvem a sua voz e que Ele as conhece. Ele conhece cada um de nós. Jesus conhece os nossos desafios, Jesus conhece os nossos medos, conhece os nossos anseios, e conforme a vontade dEle, Ele nos atende. E conforme a vontade dele, ele também não nos atende. Mas lembra que a perseverança, ela faz com que a gente não duvide, que a gente persevere, que a gente continue debaixo do cuidado do Senhor. Aqueles homens tiveram uma notícia ruim. Eles não eram ovelhas. Vocês não compreendem o que eu falo, porque vocês não são meus. Simplesmente assim. E se você compreende o que eu falo, você é meu. É isso que Jesus nos ensina. Se você me ouve, você é meu. É o que Jesus fala. Você faz parte do meu rebanho. Aqui nós temos um contraste do comportamento dos que não creem
e do comportamento e das consequências também dos que creem. E algo extraordinário, queridos, porque é o próprio Deus quem faz a obra. É o próprio Jesus quem faz tudo. Ele vem, ele caminha pela terra, ele morre, ele ressuscita e ele promete que irá voltar. E todo aquele que crer nele, esse sim será salvo. Mas aquele que não crer, já está condenado. E nós que cremos somos convidados a seguir o Mestre, a ouvir o seu chamado hoje, não deixar para depois, fazer depois. É agora, é já. Os ensinamentos de Jesus são para hoje. Algo que é interessante nós entendermos é que também os discípulos de Jesus são parecidos com o Mestre. E buscam ser parecidos com Ele a cada dia. É isso que faz sentido ser o Mestre. O Mestre é aquele que sabe e que vai preparar um discípulo. O discípulo, ele vai olhar para o Mestre, vai olhar o seu comportamento, vai ouvir o que ele fala e então vai sim fazer aquilo que o Mestre manda. Nós temos alguns filmes que ensinam isso, né? Nós temos lá, por exemplo, aquele filme do Karate Kid. Para aqueles que são mais antigos, a gente já tem um pouquinho de cabelo branco igual eu, vai lembrar. O menino ficava bravo porque ele tinha que pintar a cerca. E ficava lá. Daí, num outro filme, tinha que lavar o carro, encerar o carro. No outro filme, era um pouco mais curitibano. Tira casaco, bota casaco. E ele não fazia sentido. Não fazia sentido nenhum para ele. Mas no momento exato fez sentido e tudo deu certo. E assim se aplica às nossas vidas. Nós somos convidados a ser parecido com o Mestre. Um problema da cultura, da época de Jesus, da Reforma e dos dias de hoje é que tentam colocar a cultura e o homem se coloca de forma que Jesus é que tem que se parecer com ele. Não é os discípulos que têm que parecer com Jesus. Não é os discípulos que têm que seguir Jesus. É Jesus que tem que seguir a pessoa. É Jesus que tem que se amoldar. Existe uma teologia inclusiva. Eu fui dar uma olhada nisso. Não é abandonar o pecado e seguir a Cristo, ser nova criatura. É continuar sendo uma velha criatura e Jesus te amar a si mesmo porque Ele tem que te amar do jeito que você é. E Ele se amoldar a você porque você é o centro, não é Ele. Perceba que não vivemos tempos diferentes do século XVI, mesmo sendo o século XXI. E a palavra está aqui para nos chamar a atenção, que existe o rebanho, que é do Senhor, mas existe aqueles que também, Jesus não está nem aí. E se você está aqui, mais uma vez eu te lembro. Se você está ouvindo esta mensagem, mais uma vez eu te lembro. Você pertence ao povo de Deus. Você foi comprado a um alto preço por Jesus Cristo. Nós somos convidados a ir até Jesus, negando a nós mesmos, entendendo a nossa capacidade pecaminosa e entendermos a graça que se estendeu até nós. E se nós não desistimos, não duvidamos, não paramos no meio do caminho, é porque o próprio Deus é quem fortifica e fortalece a nossa fé. Porque a fé é dele também, foi ele que deu. Efésios 2 diz isso. A fé é um dom de Deus, não vem de vós para que ninguém se glorie. É presente de Deus. João capítulo 6, versículo 38 e 39, diz assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Aqueles que o Pai deu para Jesus, Ele não vai perder. Você foi entregue para Jesus, e Jesus não vai te abandonar, não vai te largar pelo caminho, não vai escapar da mão dEle. Se você pertence a um rebanho celestial, ao povo de Deus, e a doutrina da perseverança dos santos vai nos lembrar isso, que nós somos povo de Deus, e Ele mesmo é quem vai nos sustentar, Ele mesmo quem se revela, é Ele mesmo quem faz a manutenção do seu povo. E em terceiro lugar, nesse texto, nós vamos perceber que a perseverança traz a vida eterna. No versículo 28 de João capítulo 10, ele diz assim: eu lhes dou vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. E no versículo 30 ele fala assim: eu e o Pai somos um. Aqueles homens que estavam ali estavam tentando condenar Jesus. Eles queriam que Jesus blasfemasse contra Deus para que então pudessem ter um motivo de condenação. E Jesus fala que Ele e o Pai é um. Ele estava revelando quem Ele é.
Jesus, através dos seus prodígios e milagres, das suas obras, ele revelou o seu poder sobre as forças da natureza, sobre a capacidade humana, sobre as deficiências humanas. Ele demonstrou o seu poder sobre os principados e potestades, quando ele chegava e expulsava demônios. Ele demonstrou o seu poder sobre enfermos. Jesus demonstrou o poder que o Pai lhe deu. Mas para aqueles homens, esse poder não era do Pai. Eles não estavam preocupados com a obra que Jesus estava fazendo. Eles estavam preocupados em condenar Jesus e que ele parasse de fazer isso, porque estava gerando muita confusão e questionamentos sobre aquele homem que estava curando e percebendo Jesus, arrebatando grandes multidões. E Jesus não estava preocupado com isso, porque a missão dele é salvar. Aqueles que o Pai me deu, eu não vou perder nenhum. Aqueles que estão em minha mão, eu não vou perder. Isso é algo extraordinário, queridos. Nós passamos um tempo difícil aí de pandemia, estamos passando ainda. Quantos irmãos, queridos, nós perdemos? Mas não foi o vírus que levou, foi o Senhor. A palavra nos diz que todos os nossos dias estão contados no livro da vida. É o próprio Deus quem nos sustenta. É o próprio Deus quem nos conduz. E algumas vezes a gente esquece disso. Mas a palavra vem de encontro ao nosso coração, nos lembrar que nós pertencemos a esse Deus. Que nós fomos comprados a esse preço de sangue, para que nós pudéssemos ter a paz com Deus. Para que pudéssemos ser chamados amigos de Deus. Pela obra do próprio Deus. Aqueles a quem Ele resolveu chamar de filho. Para aqueles a quem Ele resolveu chamar de ovelha. De rebanho do seu pastoreio, qual Ele é o pastor. Isso deve arder o nosso coração. Alguns vão falar que a teologia reformada, ela não é bíblica. Alguns chamavam de teologia de Satanás. Mas, pelo contrário, ela é uma teologia que vai trazer o centro totalmente para Deus. Deus como soberano sobre todas as coisas, sobre a vida e morte, sobre as forças da natureza, sobre todas as coisas. Porque Ele é Deus. Nada escapa das suas mãos. Ele não balança no trono, porque Ele é Deus. E Ele resolveu nos salvar. Gênesis 3,15 é o chamado proto-evangelho, onde Deus resolve nos salvar. E isso deveria ser um motivo de gratidão. Quando nós lêssemos isso, deveria arder o nosso coração, para aqueles que ainda não provam disso, consigam provar. Aqueles que ainda não entenderam isso, possam entender. E o que vai nos mover é o próprio Espírito Santo. Quem vai convencer a pessoa é o próprio Espírito Santo. Mas nós somos chamados a proclamar as boas novas. Somos convidados a proclamar a salvação em Jesus. Somos convidados a proclamar que quem salva é só Jesus. Somos convidados a ensinar as pessoas que Deus nos tem em suas mãos. E que Ele nos escolheu para ser seu povo. E se nós conseguimos falar sim, Ele não nos abandona no meio do caminho. Todo o tempo Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. A gente canta isso. Nós somos convidados a olhar para cima. Porque algumas vezes a gente olha para baixo, fica preocupado com o arredor. Quando eu olho para a história do povo de Israel, alguns resolveram não entrar na terra prometida. Chegaram antes do rio, viram que ali estava mais ou menos bom, aqui já está bom para mim, eu vou ficar por aqui, porque tem um rio perto, tem água. Mas não era a vontade de Deus, tinha um lugar melhor. Tinha terra prometida. Não se contenta com o pouquinho, com as esmolas que estão sendo servidas aqui. No passageiro, a terra prometida é um pouco mais para frente. É mais para frente. Algumas vezes a gente fica perdido. Quer olhar o agora, o imediatismo. Mas nós somos convidados a olhar para o plano do Senhor. Vamos lembrar que haverá o joio e o trigo na igreja. Nós vamos lembrar que há ovelhas e cabritos. Vamos lembrar que há justos e condenados, mas isso não compete a nós tentar entender e descobrir quem são. A nossa função é servir. E se há escolhidos do Senhor pela terra, a minha missão vai ser eficaz, porque eu vou pregar, mas não vai ser pelo meu poder, pela minha capacidade de persuasão. Será através do convencimento do Espírito Santo, que aqueles que são do Senhor, ao ouvirem a voz do seu pastor, aqueles que são ovelhas do seu rebanho, então vão responder positivamente, porque são o povo de Deus, que estavam longe,
ou que estão longe e que precisa ouvir uma pregação. E talvez seja você que vai falar. Talvez seja você que já conhece a palavra, que vai chegar e vai falar assim: quem salva é só Jesus. É você que vai falar para a pessoa, apesar de todo o sofrimento, Deus te ama. Nós não estamos vivendo para este presente século, mas para a vida eterna. Mas alguns também confundem a vida eterna. Se perguntar, quem quer ir para o céu? Todo mundo vai levantar a mão. Todo mundo, quem quer ir para o céu? Eu? Vamos lá. Mas e ser servo? E ser discípulo de Jesus? E ensinar? E pregar? Aí talvez algumas mãos já vão começar a baixar um pouquinho. Mas a igreja do Senhor é quem tem a responsabilidade. Porque o Senhor é quem faz perseverar o seu povo e a sua igreja. É o Espírito Santo quem convence, não somos nós. Nós somos convidados a olhar para o Senhor. Teremos dificuldades? Teremos. Mas esse texto nos chama a atenção que nós estamos na mão de Jesus, na dependência de Jesus. Aqueles que o Pai lhe deu, Ele não vai jogar fora. Ele não vai perder pelo caminho. Não serão abandonados no meio do caminho. Porque aqueles que são do Senhor perseverarão até o dia final. Também no capítulo 17 da Confissão de Westminster, tratando esse assunto da perseverança dos santos, diz assim: os que Deus aceitou em seu bem-amado Jesus Cristo, os que o chamou eficazmente e santificou pelo Espírito, não podem decair do estado da graça, nem total, nem finalmente, mas com toda certeza hão de perseverar nesse estado até o fim, e estarão eternamente salvos. A perseverança procede do Senhor. A salvação a gente não perde. Uma vez salvo, é salvo para sempre. Não tem esse negócio de agora estou, agora não estou. Agora estou, agora não estou. Se Jesus viesse agora eu estava fora. Mas se Jesus vinha, não, hoje eu não pequei nada. Não tem isso. Todo dia nós pecamos. Domingo passado, o reverendo Levi, pregando, nos chamou a atenção o quantia de pensamento que a gente tem por dia. E quantos deles são pecaminosos? E Jesus vai falar assim: ainda que em pensamento já pecou. Então não tem ninguém dentro, não tem ninguém fora. Nessa luta diária, estou dentro, estou fora, estou dentro, estou fora. Não. Ou está ou não está. Ou é ovelha de Jesus ou não é. É isso que a palavra fala. Aqueles que são minhas ovelhas, esses sim, eles ouvem a minha voz e me obedecem. E me seguem. E cumprem os meus preceitos. Mas os que não, esses só vão criticar. Só vão buscar as pedras, que no versículo 31 para frente a gente vai ler. Mas o povo de Deus se comporta de maneira diferente, porque o próprio Deus assim nos ensina. Aqueles que são meus, eu não lançarei fora. É o que Jesus nos ensina. E a perseverança dos santos são para esses, são para nós, o povo de Deus. Todo aquele que confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, esse sim terá vida e vida em abundância. Talvez não da forma que nós almejamos ou queremos nessa terra, mas a vida eterna, que é a preocupação de Deus. Resolver o pecado do mundo, essa foi a preocupação dele. Resgatar aqueles que estavam desgarrados, essa que foi a preocupação de Jesus. E ele assim o fez, ele cumpriu a vontade do Pai. E se você está ouvindo isso hoje, é porque você é um povo de Deus. Se isso faz sentido para você, se isso faz sentido para a sua vida, é porque você pertence ao povo de Deus. Isso deve aquecer o nosso coração, isso deve arder e nos motivar a ensinar esse amor, porque há aqueles que estão prontos para ouvir e que ainda não ouviram, ou ouviram de maneira torta e não compreenderam. Mas quando nós chegamos com a palavra explicada de acordo com como ela está escrita, aí então faz diferença. Mas ela só vai fazer diferença se é com o poder do Espírito Santo. E que Deus nos abençoe, que possamos perseverar dia após dia, assim como a palavra nos ensina. Vamos orar mais uma vez? Santo e eterno Deus, nós queremos agradecer ao Pai pela sua palavra. Agradecer ao Senhor porque nós pertencemos a Ti. Somos gratos, ó Pai, porque o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. Como o salmista diz, ó Pai, o Senhor nos conhece ainda no ventre da nossa mãe, ainda enquanto as nossas células estão multiplicando, o Senhor já nos conhece.
Os nossos dias estão contados no livro da vida. Ninguém vai antes ou depois daquilo que o Senhor já determinou. Ninguém, ó Deus, parte longe, se é o Senhor quem os chamou. E nós queremos agradecer isso. Ó Deus, e que seja motivo de esperança, de renovo. Ó Deus, em nome de Jesus, que nós possamos lembrar que o Senhor nos ama a ponto de enviar o seu único Filho, para que todos aqueles que creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Nós somos gratos a Ti, porque o Senhor é quem toma a primeira atitude. Não foi nós, é o Senhor a todo tempo, toda a honra e toda a glória é do Senhor. Nós reconhecemos isso, ó Pai, porque o Senhor é quem nos ensina. E nós agradecemos por pertencermos ao Teu rebanho. Ó Deus, que hoje seja um dia daqueles que esqueceram disso, aqueles que tentavam duvidar disso, possam ter a certeza no coração, que pertencem ao Senhor, porque creem em Ti. Ó Deus, que hoje seja dia de renovo, de reconciliação, que hoje seja dia, Senhor, de fortalecimento da fé, que possamos lembrar que nós pertencemos a Ti. Estamos atravessando este século, mas não somos daqui, somos do Senhor. Caminhamos rumo à Nova Jerusalém. E que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Teu Espírito Santo possa nos lembrar quem nós somos e por que nós perseveramos. Quem fez a obra naquela cruz? Quem morreu e ressuscitou? Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. E em nome de Jesus, que nós oramos a Ti. Gratos, ó Pai. Amém.